ao dia do Senhor. Percebemos as coisas que estavam relacionadas a isso. A questão da criação, queda e redenção. Né? E nós vamos fazer aqui vamos dizer assim, um percurso até chegar à Páscoa. Né? Para nós entendermos o que a Páscoa significa, nós precisamos entender o contexto também de queda e de redenção. Né? E gostaria que vocês estivessem todo o tempo ligados, porque ao falarmos sobre a Páscoa, nós estaremos falando de coisas passadas e futuras. Né? Nós estaremos fazendo todo o tempo essa transposição. Eu gostaria que a mente de vocês estivesse atenta nesse sentido. Por quê? Porque a Páscoa, no Antigo Testamento, né, que apontava para ali, no contexto de Israel, ali no Egito e tal, e tudo aquilo que estava envolvido ali, na realidade, era uma sombra daquilo que haveria de vir depois. O Egito representa a nossa escravidão no pecado. O povo de Deus estava sendo escravizado. E quem Faraó representava? O poder das trevas. E por quê? E não só esse poder das trevas representado de forma tipológica ou tipificada. Né? Faraó, o Egito, a escravidão do pecado, mas era o que representava naquele momento. Tá? Então você vê ali na pessoa de Faraó e no Egito o poder das trevas sobre o povo de Deus, querendo destruir o povo de Deus, querendo aniquilar o povo de Deus, querendo acabar com o povo de Deus, também para que a promessa não se cumprisse. É Satanás exercendo o seu poder temporal por meio dessas pessoas, fazendo com o propósito de que o evangelho não progredisse e que o descendente da mulher não nascesse. E o objetivo de Satanás todo tempo era impedir o avanço da igreja e, consequentemente, o triunfo daquele que veria para pisar na cabeça da serpente. Então, além de haver esse aspecto temporal, e ali o Egito representando isso, na vida do povo de Deus ali em Israel, o Egito, e nós vamos ver isso, e a Páscoa, que era a libertação do povo do Egito, apontava para uma outra libertação, que representativamente tinha o mesmo significado: poder das trevas, a escravidão do pecado no povo de Deus. Tá bom? Então vamos abrir aí Levíticos capítulo 23, que é o texto básico, chave do nosso estudo. Eu quero. Levíticos capítulo 23, agora dos versos de 4 a 8. E depois nós vamos abrir em Êxodo capítulo 12, versos de 1 a 30, mas nós não vamos ler agora. Diz assim a palavra do Senhor. São essas festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. O primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Vamos abrir em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. O Êxodo capítulo 12, todo o capítulo vai falar sobre as coisas que circunscrevem ali, a Páscoa, a instituição da Páscoa, ali naquele momento em que o povo de Deus estava saindo do Egito. Eu vou ler só os primeiros versos para nós termos essa noção. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano.
falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, para aí calculares quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Eu vou parar o texto por aí. Vamos orar antes de nós começarmos. E aí nós vamos adentrar no texto bíblico para podermos desenvolver o que a Páscoa significa aqui nas Sagradas Escrituras. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e que o Senhor esteja nos dando sabedoria, Senhor Deus, para entendermos a tua palavra, para recebermos a tua palavra e sermos edificados por ela, Pai. Senhor, que o Senhor fale o nosso coração através dela, nos capacitando não somente a falar e a pregar conforme, Senhor, a tua vontade, Senhor, e a tua direção. Mas também que os nossos ouvidos estejam atentos e mais o nosso coração também, Pai. Para aquilo que ouvirmos, Senhor, com os nossos ouvidos, possa descer para o nosso coração e trazer, Senhor Deus, gozo, alegria e edificação para nós, com relação, Senhor Deus, àquilo que o Senhor fez e o que o Senhor está fazendo e que o Senhor fará na vida do seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Toda a mensagem do Evangelho, e aqui o Êxodo, ele vai ter como centro e como base o livro de Gênesis. Então nós vimos hoje de manhã, nesses 2 dias que nós falamos sobre o sábado, até chegarmos no sábado, nós vimos esse desenvolvimento ali, iniciado na criação, a queda, e a redenção, tudo ali presente no livro de Gênesis. E toda a história da criação, a história da redenção, a revelação vai estar fundamentada ali e é o seu início. E aqui não é diferente. A Páscoa tem como fundamento o Éden. A criação, a queda e a redenção que se manifesta ali em Gênesis. Então seria interessante nós fazermos esse percurso de Gênesis até chegar aqui em Êxodo. Por quê? Porque uma coisa que você vê no livro de Gênesis, muito claramente, é 2 famílias que vieram de uma só se dividindo. Que aqueles que vieram de Adão agora se dividem em 2 famílias. E que famílias são essas? É a família de Deus e a família da serpente. Os descendentes da mulher, os filhos de Deus e os descendentes da serpente. E há um conflito, uma guerra entre eles, uma inimizade, colocada, uma inimizade abençoada por Deus, colocada na vida desses, para que o povo de Deus não se perdesse, para que a humanidade não se perdesse completamente. E com isso, a descendência do Messias, aquele que estava para vir, para restaurar todas as coisas que foram destruídas ali na queda pelo primeiro Adão, fossem restauradas no segundo Adão, que é Cristo. Então nós vamos ver que depois dos primeiros 2 capítulos do livro de Gênesis, da Bíblia, Gênesis, o palco da humanidade começa a se escurecer de uma forma assustadora, antes de subirem aí as cortinas do 3º ato, que é a redenção. Esse 3º ato da narrativa de Deus. O que acontece após a queda? A corrupção do gênero humano se torna algo muito notório. Caim mata Abel por inveja. Lameque toma para si 2 esposas e intimida essas mulheres com seu relato. Vemos também o homem cumprindo seu mandato cultural, desenvolvendo uma cultura que estava ali na criação e foi determinada por Deus, mas essa cultura agora está fora de esquadro,
Por quê? Porque as motivações são egoístas e não voltadas para Deus. O poder da corrupção do pecado começa a aumentar, desvirtuando toda a criação. E aí no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 5, diz o Senhor assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E quando Gênesis chega ao fim, a linhagem da aliança havia testemunhado homicídios, adultérios, traições, enganos. Seus heróis, ou aqueles que nós supostamente chamamos de heróis, nem sequer poderiam ser nominados dessa forma. E o que acontece? Apesar disso tudo, Deus nunca se desviou do seu propósito redentor. No fim do livro de Gênesis, quando o povo de Deus agora está assim, separado, né? Vamos dizer assim, ele sempre foi separado, mas agora isso se torna muito claro ali, né? Família da aliança, né? Abraão, Isaac, Jacó, o povo de Deus ali entrando do Egito, aquele momento tão crucial ali, tão significativo, né? A fome que beirava, e era o juízo de Deus sobre os homens, a fome que beirava em toda aquela região, na humanidade, se a gente pode dizer assim, né? Mas naquela região em específico. Aí você vê lá no final do livro de Gênesis, Deus fazendo redundar o mal em bem. O mal que os irmãos de José intentaram contra ele tornou-se bem em um propósito de Deus para preservar todo o povo de Deus. Lá em Gênesis capítulo 50, versos 19 e 20, nós vemos assim: respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. E aí nós vemos o povo de Deus se desenvolvendo no Egito, né? Jacó entrando, Israel entrando no Egito, a terra de Gósen sendo separada para eles ali, né? Naquele momento em que o povo de Deus ia crescer. E Deus escolheu aquele momento para Deus crescer. A humanidade é meio exagerado, né? Mas assim, aquela região ali, né? O mundo ali do Antigo Oriente estava passando por uma fome terrível. E essa fome era o juízo de Deus sobre os homens. E Deus tira o seu povo de um determinado lugar, da terra prometida, e coloca ele num outro lugar para que o povo de Deus pudesse o quê? Pudesse sobreviver e pudesse crescer. E aí o Egito, nessa perspectiva, ele se torna uma incubadora do povo de Deus, para transformar um povo recém-nascido em uma grande nação. E é isso que Êxodo capítulo 1, verso 12, eu gostaria que vocês abrissem e deixassem a Bíblia de vocês aberta em Êxodo. Nós vamos citar muito. Êxodo capítulo 1, verso 12, nós vemos a palavra de Deus dizendo assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietava por causa dos filhos de Israel. O povo de Israel começa a crescer e se desenvolver ali no Egito. O Egito se torna uma incubadora do povo de Deus. E aí, nesse momento, sobe um faraó que não conhecera José. E o que acontece com ele, nessa situação com o povo de Deus? Esse faraó usa de tirania para com o povo de Deus, e o povo de Deus agora começa a servir como escravos a faraó. Lá em Êxodo capítulo 1, verso 10 e 11, e 13 e 14 nós vemos isso. Ele diz assim: eia, usamos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que vindo guerra se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligires com suas cargas. E os israelitas edificaram 2 cidades, celeiros, Pitom e Ramassés.
No verso 13 e 14 assim: então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que a tirania os serviam. Ou seja, Faraó agora, o intento dele era: vamos dominar e conquistar esse povo, vamos fazê-los escravos nossos, para que eles possam nos servir, né? E vamos fazer com que eles parem de crescer. E um dos objetivos para que eles parassem de crescer era o quê? A escravidão. Eles seriam escravos de Faraó. Mas parece que a coisa não deu muito certo, né? Então, o povo de Deus agora, ali no Egito, eles são escravos. E a escravidão do povo de Deus é tão cabal e tão cruel que eles se tornam propriedades de Faraó. Eles são escravos, eles são propriedades, eles são posse de Faraó. E apesar dessa dura servidão, dessa mão pesada, Deus continuava abençoando o seu povo e ele abençoava o seu povo. E uma das marcas dessa bênção era o índice de natalidade. O povo de Deus crescia. Isso eu podia fazer uma pregação só daí, né? Só disso eu já podia fazer uma pregação, mostrando qual é o propósito de Deus na vida da igreja, o crescimento orgânico, obrigado, da igreja. E por que o movimento orgânico da igreja? Porque é por meio da descendência que vem livramento. É por meio dos nossos filhos que o povo de Deus, que a palavra de Deus, que a igreja tem continuidade. É por meio da sua descendência que vem a libertação. E por mais que essa libertação já veio, essa é uma verdade ainda da vida do povo de Deus. É por meio dos nossos filhos, é por meio do crescimento deles, do desenvolvimento deles, que a igreja vai ter continuidade e vai continuar caminhando com poder nesse mundo. Mas Faraó, quer dizer, vamos matar esse povo, vamos diminuir esse povo, vamos lançá-lo na escravidão. Mas a coisa não deu certo. E aí o que o Faraó faz? Vamos mudar de tática. Como é que a gente impede o crescimento de uma nação? Como é que a gente impede o crescimento da igreja? Colocando as crianças no cultinho na hora do culto. Estou brincando, mas isso é uma grande realidade, né? Aleijando o povo de Deus, né? É a igreja que vai continuar. Então você tira esses aí, e aí você não vai ter continuidade da igreja. Satanás continua arquitetando os seus planos para que a igreja não cresça. Para que não haja esse crescimento orgânico da igreja. Mas voltando aqui, né? Qual foi a tática de Faraó? Matar os filhos recém-nascidos dos hebreus. Êxodo capítulo 1, verso 15 e 16. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá. Aí, Israel, para a gincana. Aí. Dizendo, quando servirdes de parteira as hebreias, examinais. Se for filho, matai. Mas se for filha, que viva. E nós vimos que Deus, mais uma vez, protege e guarda o seu povo. Essas mulheres não fizeram aquilo que Faraó ordenou. Mas o contexto aí, mais, vamos dizer assim, mais terrível do que esse, e que às vezes a gente não percebe, eu tô falando sobre tirar as crianças do culto, né? É lógico que essa é uma aplicação, né, dessa realidade de você matar os filhos dos crentes, né? É você tirar a influência poderosa, a influência transformadora que é o culto, que é a pregação, que é o ensino, já na idade infante, na idade, né, da Elisa, da idade do Daniel, né? Eu não falo nem do Samuelzinho, porque Samuelzinho já entende, né? Já canta. Eles aqui nem falam direito, mas eles estão sendo abençoados e influenciados, e eles estão ouvindo a pregação da palavra. Eu não vou fazer uma pregação sobre isso, mas dá vontade.
Mas mais terrível do que isso, que a gente não percebe, é que parece que os filhos de Israel estavam perdendo a sua identidade espiritual. Em Êxodo capítulo 2, verso 23, a palavra de Deus diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dele clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Alguns comentaristas dizem que esse clamor é como o clamor de Sodoma e Gomorra. Como lá em Gênesis capítulo acho que é 18, o verso agora não sei mais ou menos, que fala que o clamor de Sodoma e Gomorra subiu até os céus. E a ideia ali era de um pedido de socorro, mas não um pedido de socorro diretamente a Deus. Não era uma coisa direcionada, né, a Deus. Então parece que esse clamor, esse pedido de socorro não estava sendo diretamente estava sendo direcionado ao Deus de Israel. Apesar de nós termos dois textos, o texto de Deuteronômio 26, 7 e o texto de Números 20, 16, que eles falam que clamaram a Deus, parece que o contexto aqui mostra que esse clamor foi um clamor de sufoco, não um clamor direcionado para o Deus de Israel. E é interessante porque, pelo contexto, é provável que o povo de Deus tenha apagado de sua memória o seu Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E a evidência disso é que Moisés teve, abram aí, Êxodo capítulo 3, verso 13 e 14, que perguntar qual era o nome de Deus. Disse Deus a Moisés: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E eles me perguntaram: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. É lógico que a tradição ali da aliança passou de pai para filho. Mas o que parece que, apesar de haver essa tradição, né, sendo passada, parece que eles estavam se esquecendo de Deus ao ponto de Moisés ter que perguntar qual é o seu nome. Mas agora Moisés tem um nome para transmitir aos filhos de Israel. E mais do que isso, porque esse nome era uma pregação poderosa de uma só palavra, que identificava e proclamava Javé, que é aquele que é, ou seja, o eu sou. E percebam como esse nome é poderoso. Abram Apocalipse capítulo 4, verso 8. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. E aos 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de óleo. Apocalipse 4, 8. Ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia e de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O nome que Moisés estava trazendo para o povo de Israel no Egito era uma pregação que falava a respeito do próprio Deus. Era um nome que revelava o próprio Deus. É aquele que é. Aquele que é sem igual. O eu sou. O único Senhor e Deus sobre todas as coisas. E agora qual é a missão de Moisés? Voltar ao Egito e falar tanto ao povo quanto a Faraó, apresentando Javé como o Deus que é, em contraste com os deuses que não são. E é interessante porque você não vê isso muito claro na Escritura. O povo de Deus estava imerso dentro de uma cultura extremamente pagã. E não é à toa vamos dizer, essa pergunta de Moisés. Dentro do panteão egípcio, vários deuses.
E eles conviviam e viviam, e provavelmente, ou indiretamente, supostamente eu penso dessa forma, eles tinham um contato com esses, como nós temos, tinham um contato com esses deuses. E provavelmente esse contato era um contato muito próximo, porque o povo de Deus estava na escravidão do Egito, debaixo do poder desses deuses. E aí o que Moisés faz? Segue as instruções divinas, regressa ao Egito para confrontar o faraó divinizado e os deuses do panteão egípcio, e chamar o povo de Israel agora para seguir a Javé rumo à liberdade. E que liberdade é essa? Da escravidão do pecado do Egito. Do poder de Faraó. Eles eram propriedade de Faraó, eram escravos de Faraó. E eram escravos que viviam debaixo da tirania e do poder ameaçador de Faraó nas suas vidas. E é nesse contexto que Deus está preparando o cenário para as 10 pragas do Egito, sendo cada uma delas evidência, ouçam, apocalíptica da ira divina. Quem já escutou as nossas pregações ou já leu algum livro, como do William Hendricks, sobre o Apocalipse, vai perceber a semelhança que existe entre as pragas e a destruição que virá no final dos tempos e as pragas e a destruição que vem no Egito. Então, o poder de Deus ali, as pragas do Egito eram evidências apocalípticas da ira divina, ou seja, o juízo sobre todos os deuses do Egito que aprisionavam o seu povo. Êxodo capítulo 12, verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Nesse momento se prepara o cenário, não somente para essa evidência da ira de Deus, mas também para a revelação graciosa e interessante, porque é isso que você vê em Apocalipse. Essas duas realidades. A revelação da ira de Deus sobre o mundo, sobre o pecado, e para o povo de Deus, a demonstração da graça de Deus para o povo do seu coração. E é isso que nós vemos ali também no Egito. A revelação, o cenário para essa revelação graciosa de Deus, do Deus que é para o povo do seu coração, para a menina dos seus olhos, que somos nós, povo de Deus. E aí nós vamos entrar nas pragas do Egito. Só que para nós entrarmos nas pragas do Egito, começando aqui no capítulo 7, abra aí o capítulo 7. Êxodo, capítulo 7 de Êxodo. Para nós entendermos as pragas do Egito, é importante nós sabermos que os egípcios e alguns povos do Antigo Oriente consideravam seus deuses como deuses territoriais. Imaginavam que essas divindades exerciam um poder sobre determinadas regiões ou certas dimensões de âmbito da natureza. E nós vamos perceber que no juízo sobre todos os deuses do Egito, no juízo sobre todos aqueles que aprisionavam o povo, escravizavam o povo de Deus, Javé vai ao encontro de cada uma dessas divindades em seu próprio território. E nenhuma dessas divindades se mostra páreo para o grande eu sou. E aí nós começamos com as pragas do Egito. A primeira praga, Êxodo capítulo 7, verso 14 a 24, diz assim, eu não vou ler todo a indicação, mas algumas partes.
Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa de deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Percebam que o bordão de Moisés, ele se torna um instrumento da ira de Deus. E assim diz o Senhor: nisso saberás que eu sou o Senhor, com este bordão que tenho na mão ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão e o rio cheirará mal e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. E essa primeira praga, transformar a água em sangue, foi um golpe mortal contra um deus egípcio chamado Api, que era o pai dos deuses e divindades territoriais sobre o Nilo, que era a fonte de vida de todo o Egito. E aí nós temos a segunda praga, Êxodo capítulo 8, verso de 1 a 15, a praga das rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhes. É interessante nós fazermos o seguinte comentário, que diz aqui, no verso 22, porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. E quando nós vemos assim, parece que eles fizeram a mesma coisa que Moisés fez, né? Uhum. Porque até seria burrice, né, fazer isso. Tem que fazer o contrário, né? Então, chegar lá no Rio Nilo, tocar ali e virar sangue. Mas não foi bem assim, não. Moisés fez assim, mas os magos não. Os magos provavelmente pegaram uma porção de água lá e com as suas artes mágicas, com a sua química daquele tempo, né? Tem até um nome que eu me esqueci agora. Alquimia, isso. É mais ou menos isso, com a sua alquimia daqueles tempos, né? Chegou lá, colocou um pozinho não sei aonde lá, numa recipiente de água, e a água virou vermelha. Quando você lê um texto do apóstolo Paulo, que ele fala que Janes e Jambres enganaram, como Janes e Jambres enganaram, e aí ele vai falar aí do engano da serpente, do diabo na vida do crente, né? Janes e Jambres, na tradição judaica, eram esses magos aqui, que com as suas artes mágicas iludiam. Então, o que aconteceu ali? Naquele momento, o rio Nilo, né, se transforma em sangue, os peixes do rio morrem, há uma mortandade terrível, e aí os magos de Faraó, não, a gente faz isso também. E aí o coração de Faraó, de uma certa forma, se endurece. E aí você vê isso recorrentemente. Faraó chamando eles e... Não, deixa isso... por favor, peça a Deus para tirar isso e tal. Eu não vou fazer e tal. Aí depois volta e faz a mesma coisa. Vou deixar o povo ir e tal. Né? Cada hora endurecendo mais. Mas é interessante nós vermos esse texto, esse relato, porque no decorrer do tempo, nós vamos ver eles reconhecendo a fragilidade dos seus próprios deuses. Porque os magos não conseguiam mais, com as suas artes mágicas, ou seja, com a sua enganação, fazer algo parecido. O bom seria transformar o Nilo de novo em água. Aí ele ia mostrar realmente o poder deles. Mas as pessoas, quando estão cegas nos seus pecados, com os seus deuses, satisfazem com as mínimas demonstrações de engano que esses deuses apresentam para nós. Aí nós temos a segunda praga, a praga das rãs. Diz assim, capítulo 8, verso de 1 a 15. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhes: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão na tua casa, no teu quarto de dormir e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais e sobre o teu povo, e nos teus fornos as tuas amassadeiras.
Então essa praga, essa segunda praga, foi uma demonstração da parte de Deus do desprezo pelo deus egípcio Hecate, que era a deusa Rã, considerada governante da terra. E aí nós temos a terceira praga, que é a praga dos piolhos. Êxodo capítulo 8, verso 16 a 19, que diz assim: disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim, Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Essa praga foi como uma sequência de socos, viu, Yara? Lá do seu crossfit, né? Sei lá. Uma sequência de socos no rosto do deus egípcio Geb, ídolo da terra e da vegetação. E aí nós temos a quarta praga, o enxame de moscas. Êxodo capítulo 8, verso 20 a 32. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e apressa-te perante a Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxame de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo nas tuas casas. E as casas dos egípcios se encheram desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de mosca, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Percebam que essas pragas, elas começam a se intensificar e a mostrar o poder de Deus, né, sobre todas as coisas, sobre todos os elementos da natureza, ou seja, ele é o criador de todas as coisas, né, dando assim uma rasteira, destruindo o conceito pagão de divindade que se tinha, né? E agora o que ele faz? Primeiro ele reconhece, isso é o dedo de Deus. E agora, para acrescentar ou para piorar a situação, o povo de Deus não seria afetado pelas pragas que o Senhor ia trazer, como vemos em Apocalipse. Claramente no livro de Apocalipse, o Senhor fazendo distinção, entre aqueles que eram do Senhor e aqueles que não eram. Enxame de moscas. Esse foi um ataque atordoante contra o deus egípcio Kephi, considerado o deus dos insetos. A quinta praga, peste nos animais. Êxodo capítulo 9, verso 1 a 7. Diz assim: disse o Senhor a Moisés, apresenta-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima, e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Então nós temos aqui a quinta praga, que é a peste dos animais. E essa praga afetou o rebanho de toda a terra, revelando a impotência de dois deuses egípcios, Apis e Ator, que era, respectivamente, o deus touro e a deusa vaca do Egito. A sexta praga, úlceras. Êxodo capítulo 9, verso de 8 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. E isso aqui é muito interessante, esse relato. Então disse o Senhor a Moisés e Arão, apanhais mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atira para cima diante de Faraó.
ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentam em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-as para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu como o Senhor tinha dito. E essa praga, as pragas das úlceras dos homens e dos animais, era um golpe certeiro no queixo do indefeso Tote, ou mais conhecido como Imhotep. A múmia vai falar sobre esse deus egípcio, Imhotep. Tem uma parte lá, eu acho que é a Múmia 2, quando eles saem da biblioteca, estão fugidos lá, o Connor, aquela mulher, o irmão dela e tal, e que pegam aquela moça, para levá-la pro Egito. Aí, quando eles saem lá, pega aquele carro, aquele Calhambeque lá, sei lá, bonitão. Aí, quando eles saem, essa é uma turma de leprosos, de doentes, com aquelas faixas, assim, quem viu esse filme deve se lembrar. Aí eles saem assim atrás deles, pegando eles, por quê? Quem era Imhotep? A divindade que os egípcios invocavam quando precisavam de cura. E olha que interessante, havia um comportamento entre eles. Os egípcios, eles ofereciam holocaustos humanos e espalhavam as cinzas desses homens para pedir favor de Imhotep. E Moisés conhecia essa praga, e Deus havia zombado com essa prática de... qual é o texto aqui? 9, 8, 18. De pegar as cinzas e jogar para cima. E essas cinzas jogadas para cima, e quando caíam sobre os homens, se tornavam úlceras. E era essa prática que eles faziam para pedir cura ao deus Imhotep. E assim Deus havia zombado do não-deus dessa prática egípcia ao espalhar as cinzas que provocavam enfermidades dolorosas. Aí nós temos a 7ª praga, Êxodo capítulo 9, versos de 13 a 35. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo com pestilência, e teria sido cortados da terra. Mas devera para isso te hei mantido, a fim de mostrar o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Eu me lembro do apóstolo Paulo quando ele diz assim, em Romanos 9, eu vou até ler aqui, eu tenho de cabeça, mas eu vou ler aqui, porque todo o contexto é interessante. E é muito semelhante aqui o que está acontecendo no Egito, quando ele diz assim: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. O que Paulo fala aqui é o que Deus está falando aqui. Pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo com pestilência, teria sido cortado da terra. Mas deveras para isto te hei mantido, a fim de mostrar o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. E aí nós temos a praga da chuva de pedras. Eis que amanhã, verso 18, por este tempo farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje.
Agora, pois, manda recolher o teu gado, tudo quanto tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem a casa, em caindo sobre eles a chuva de pedra, morrerão. Quem dos oficiais de Israel temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedra em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, sobre toda a planta do campo do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões de chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedra sobre a terra, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Então deve ter sido um espetáculo tremendo e horrível, porque essas chuvas de pedra aí eram granizos. Granizo é o quê? É pedra de gelo. Pedra de gelo e fogo junto. E essa praga, ela destrói as plantações e devasta o território da deusa do céu, Nut, cuja chuva supostamente abençoava as colheitas. E aí nós temos a 8ª praga, a praga dos gafanhotos. Êxodo capítulo 10, verso de 1 a 20. E diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. E para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante os Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás a humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares, deixarei o meu povo. Eis que amanhã trarei gafanhotos até o teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o resto que escapou, e o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Encherão as tuas casas, e as casas dos seus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Girou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse. E aí temos aqui a narrativa, né? É interessante até continuar essa narrativa, que ele diz assim: ide servir ao Senhor, vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Responderam Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tende convosco mais intenções. Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Até as crianças iriam também. E você vê o ajuntamento solene lá no Velho Testamento, todos juntos. O culto é familiar. O pai, a mãe e os filhos infantes. Todos cultuando e participando do culto ali no Velho Testamento. A praga dos gafanhotos. Javé conclui a destruição do Egito, humilhando Anubis, Deus dos campos. Verso 7. Acaso não sabes que o Egito está completamente arruinado? A 9ª praga, trevas espessas. Êxodo capítulo 10, versos de 21 a 29. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que possam se apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. 3 dias. E o que significa os 3 dias?
Justamente. Foram os 3 dias em que Jesus esteve sepultado. Sem luz, né? Com as trevas. Quer dizer, né? Foi logo no início. As trevas espessas. Uma escuridão, a ideia é uma escuridão palpável, né? Aquela escuridão que você fica assim, que você não consegue ver a frente. Aí você tem que meter a mão e sair andando. Acho que todo mundo já viu isso aqui dentro de casa ou em algum lugar, né? A escuridão palpável, de tão densa que era, revelou a fragilidade do grande Amon-Ra, o Deus Sol e pai de Faraó. E a última praga, a morte dos egípcios, dos primogênitos egípcios. E aí nós temos Êxodo capítulo 11, verso de 1 a 10, Deus anunciando a praga. E eu vou ler esse capítulo. Capítulo 12, verso de 1 a 28, nós vamos ler depois. A instituição da Páscoa. E nos versos 29 a 36, a praga. Diz assim, Êxodo capítulo 11, verso de 1 a 10. E o Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: Assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clangor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor... E acrescento eu, mais uma vez, fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos os seus oficiais desceram a mim, se inclinaram perante mim, dizendo: Sai tu, vai embora, todo o povo que te segue. Depois disso sairei. E ardendo em ira se retirou da presença de Faraó. Por que eu acrescentei isso? Porque você vai perceber que a Páscoa, é isso que nós vamos falar amanhã. Como é que eles comiam a Páscoa? Com uma roupa de o quê? De viagem apressada. Eles estavam com pressa. E por que eles estavam com pressa? Porque o juízo de Deus viria. E aí eu me lembro daquela pregação que nós fizemos sobre Babilônia em Apocalipse, acho que Apocalipse 18. E você vê Isaías também, eu acho que em Isaías ele fala isso. Dizendo para o povo: sai de Babilônia, porque o juízo é chegado. A ideia da falta de completa comunhão com o mundo, né? Aí você vê isso em Mateus, quando ele fala que quando chegar o dia do Senhor, aquele que está em cima, no eirado, desça, que não fique em casa, ou seja, fuja, como Ló, né? Fugiu de Sodoma, porque a destruição de Deus já havia, né? É a separação completa, né? Do povo de Deus com o mundo, essa completa separação. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas as maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e não permitiu que saíssem da sua terra. E por último, a 10ª praga foi o nocaute completo. Javé executando todos os deuses do Egito. O Deus que concentrou a sua justiça agora no faraó divinizado e não apenas devastou o reino dele, mas também acabou com a sua descendência, com a sua dinastia, matando o seu primogênito, herdeiro do trono, também considerado divino. E todos esses acontecimentos formam o pano de fundo para a instituição da Páscoa. A Páscoa era uma festa de tom solene,
sendo a primeira de todas as festas, nós podemos perceber lá em Levíticos capítulo 23, tanto em sequência como em importância. Por quê? Porque ela corporificava o drama pesado da redenção, sendo nela revelado a base da antiga aliança de Deus com o seu povo, que se fundamentava o quê? No sangue do Cordeiro, demonstrando que a salvação viria por meio da morte. E em sua graça, Deus aceitaria um cordeiro como sacrifício substitutivo em relação ao povo. E dessa forma, a Páscoa apresentava e representava uma verdade dolorosa. E que verdade dolorosa é essa? O livramento da escravidão do pecado teria um alto preço. Ao mesmo tempo, esse preço iria corporificar, ia tomar forma da paz, ia corporificar a Shalom de Deus. Aquela que nós falamos lá, que representava o descanso de Deus na criação. Deus descansou porque a terra estava plena da sua glória, porque a marca vocal de Deus estava em toda a criação e ela era perfeita, e a paz de Deus, a Shalom de Deus reinava. E agora, com esse ritual, essa paz, essa Shalom de Deus seria corporificada na pessoa do Cordeiro. A liberdade do povo de Deus traria consigo uma nova vida e um novo status. Antes escravos de Faraó, agora filhos de Deus. Uma nova vida por quê? Pois eles não seriam mais escravos, seriam livres. Um novo status. Eles não pertenciam mais a Faraó. Eles agora eram filhos do Deus Altíssimo. E Paulo, lá em Gálatas, ele vai falar dessa Páscoa não como essa representação, ou seja, mas como a sua aplicação final. Ele vai dizer assim, Gálatas capítulo 4, verso de 4 a 7. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Cordeiro, o seu Filho, nascido de mulher. E aí você tem a descendência da mulher, lá em Gênesis capítulo 3. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E quem que ele está se referindo? A Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Não somos mais escravos de Faraó. E Faraó representava o poder das trevas sobre o povo de Deus no Egito. Somos filhos agora. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro de Deus. Eu quero terminar. Ainda tem algumas coisas a dizer aqui. Eu gostaria que os irmãos tivessem um pouco de paciência, porque a gente está aqui para isso. Não temos que voltar para nossa casa, tirando os nossos irmãos ali, mas o Senhor vai conduzi-los em paz. Eu gostaria de iniciar agora falando dessa Páscoa. O que nós temos lá em Êxodo capítulo 12. Abram aí Êxodo capítulo 12. A Páscoa, como ela era realizada. E eu vou adiantar para vocês que o Senhor Jesus, ele não só era essa Páscoa, mas ele corporificou essa Páscoa. O Senhor Jesus, ele passou por todo esse processo aqui, que nós vemos lá no Velho Testamento. Tudo que foi exigido lá daquele cordeiro, e tudo que fizeram com aquele cordeiro, apontava para Cristo, porque ele cumpriu toda a lei. Como diz lá em Mateus capítulo 5, eu não vim revogar a lei, e sim cumprir. E ele cumpre a lei nos seus mínimos detalhes. Até mesmo na imagem que é dada no Velho Testamento relacionada às festas. O Senhor Jesus cumpriu
todas essas festas, não como judeu, pura e simplesmente porque ele participava delas, mas a sua vida, a sua obra, o seu sacrifício e a sua ressurreição foi cumprida, porque essas festas todas representavam isso. E a gente vai ver algumas delas, 2 hoje, né, nesse período, que seria Páscoa e Pães Asmos, e o restante nós vamos ver depois. Quem sabe ano que vem, né? No próximo retiro. Não, antes. Bem antes. Então, como a Páscoa era realizada? Israel vai desenvolver várias tradições comemorativas com relação à Páscoa. E nós vamos comparar a celebração original e a festa comemorada séculos depois, até a chegada do Messias. Porque você tem 2 momentos aí, a Páscoa que foi feita 2 vezes somente, no deserto, e a Páscoa que era realizada agora com o povo de Israel. Não mais um povo nômade, mas um povo que tinha uma terra, que tinha um templo, que tinha o tabernáculo. Então a primeira coisa, a festa. É a primeira vez que a Páscoa foi celebrada, foi quando o povo de Deus saiu do Egito. E Êxodo capítulo 12 vai registrar os requisitos que Moisés transmite ao povo, do verso 1 até o verso 28. Eu vou fazer a leitura. Nós fizemos a leitura até o verso 7. Eu vou continuar. Verso 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. A Priscila me perguntou, é amargo mesmo? É. E era gostoso? Eu não sei. Mas provavelmente devia ser. Não tem gente que gosta de coisa amarga na comida? Mas tudo isso, todas essas coisas, apesar de serem representações, elas se manifestaram na vida do povo de Deus e se manifestam no sacrifício, na obra de Cristo, na sua vida. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa e à Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Ao dia do Senhor aí. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que se diz ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês até a tarde, comereis pães asmos. Até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se achará nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhe disse, escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este?
E respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. O que era a Páscoa? A Páscoa era, como nós vimos aqui, uma celebração familiar, em que cada homem deveria escolher um cordeiro e compartilhar com o vizinho, se sua família fosse pequena, o que nós vemos nos versos 3 e 4. Mas se a família for pequena, verso 4, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho. O cardápio era muito simples. Um cabrito ou um cordeiro de 1 ano e macho, sem defeito. As feministas pira aqui. Macho. Homem. O cordeiro deveria ser escolhido no 10º dia do mês e imolado somente no 14º dia. Ele deveria ser assado ao fogo e consumido por inteiro. E os restos seriam queimados. Versos de 6 a 10, como nós vimos. As ervas amargas e os pães asmos eram acompanhamentos simples nessa refeição. O traje que eles usavam. Os israelitas, na ocasião, deveriam fazer essa refeição com roupas de viagem e cajado na mão. E por quê? Êxodo capítulo 12, verso 11. Porque eles estavam saindo do Egito. Eles estavam se retirando do Egito, porque o juízo de Deus viria sobre eles. E eles deveriam sair dali. É o povo de Deus se afastando, sendo afastado da destruição que virá sobre os filhos do maligno. O tipo de celebração era uma celebração sangrenta. Eles deveriam fazer o quê? Imolar o cordeiro sobre uma valeta junto à porta e de casa em casa esfregar o sangue em ambas as ombreiras e na verga da porta, cobrindo assim os 4 lados da entrada. Na Páscoa, Israel era um observador parcial do que Deus havia feito. Por que parcial? Porque o livramento não dependia deles, mas eles eram chamados a cumprir algumas tarefas nesse ritual. Se Israel confiasse de fato em Javé, viveria pelo sangue do cordeiro. Se duvidassem e não marcassem as portas com sangue do cordeiro, seus primogênitos seriam mortos, como foram os primogênitos dos egípcios. E o que acontece? Israel responde com fé. Sob a liderança de Moisés, Israel confia, respondendo com uma fé ativa. E que fé ativa é essa? Uma fé ativa no modo como Deus se manifesta aos seus sentidos. E nós vamos perceber que o Velho Testamento ele é extremamente sensitivo. Por quê? Porque eles precisavam viver por fé. Olha que interessante. Nós, hoje, não precisamos ser sensitivos. Existem algumas coisas que o Senhor coloca para nós hoje, o povo do Novo Testamento, que são sensitivas, mas não como o povo de Israel. Por quê? Porque o mesmo princípio para eles é para nós. Eles deveriam viver por fé. E nós também. Só que eles deveriam viver por fé na promessa. Por isso que a questão sensitiva aqui, a fé era expressada de modo sensitivo. Nós vivemos também pela fé, mas nós não nos deixamos levar pelos nossos sentidos. Por quê? Porque Cristo, o Cordeiro Pascal, já foi imolado. Percebam que é o mesmo princípio. E a maneira como eles respondem a isso é diferente. Por quê? Porque a promessa não havia sido dada. E eles precisavam disso para o exercício da fé. Como muitas vezes nós precisamos ver algumas coisas. Tomé, toca aqui, Tomé. E aí ele diz, bem-aventurados que não viram e creram.
Porque no Novo Testamento, ou seja, na plenitude dos tempos, a fé se manifesta naquilo que é invisível, mas que já se manifestou em Cristo Jesus. E qual seria essa fé sensitiva? Perceba como o rito é importante. E é isso que nós precisamos cultivar naquilo que nós temos na igreja, que Deus estabeleceu como selos sensitivos da graça de Deus dada a nós. Os sacramentos, no caso. Como nós devemos levar em consideração a água do batismo, o vinho ou o suco de uva, o cálice e o pão. Porque eles são os instrumentos sensitivos que Deus nos deu aqui na nova aliança para depositarmos a nossa fé naquele que já cumpriu e naquele que vem consumar todas as coisas. Então Israel confia, respondendo com uma fé ativa no modo como Deus se manifestou aos seus sentidos. Como isso se manifesta? E nós vamos ver isso amanhã, na pessoa do Messias. Os olhos abertos procuravam algum defeito no cordeiro. Então, quando eles iam pegar o cordeiro, eles iam ver, examinar o cordeiro. Se tivesse algum defeitinho, ele era colocado de lado. Então, o primeiro elemento dessa fé sensitiva, os olhos, contemplando a pureza do cordeiro. As mãos, manchadas de sangue da imolação e aplicação nas portas. No momento que eles matavam e cortavam a garganta do bicho, tiravam lá o sangue, eles molhavam as suas mãos e estavam vendo o sangue que estava sendo derramado. Eu gostaria que vocês estivessem visualizando o que essas coisas representam. Você vê no relato da narrativa da cruz, o que ele diz? Eles viram aqueles a quem eles transpassaram. Quando ele é ferido do lado, e aí escorre água e sangue. E aquilo significava que ele já havia morrido. A morte. Eles veem a morte nas mãos. Os ouvidos escutam os gritos agudos que ressoavam dos animais que morriam. As suas narinas se encheram com um fedor de morte e o aroma de carne assada agradável. A boca saboreando cada bocado da refeição que se seguiu à festa. E os elementos dessa refeição mostrariam quem era Israel aos olhos de Deus, e as ervas amargas lembrariam a opressão cruel e a tirania perversa que sofreram no Egito, o jugo da escravidão. E aí os pães asmos contariam uma outra história sobre um novo começo, um rompimento com um passado infeliz e o ingresso numa vida radicalmente nova, sem fermento agora. E nós vamos ver isso no último dia. O cordeiro imolado era o elemento central da refeição, o substituto do povo inteiro, e seu sangue seria o testemunho do amor de Deus pelo seu povo, pelo povo do seu coração. Deus havia ouvido o clamor de seu povo e o atendera, havia coberto o povo, protegendo-o de justiça, da sua justiça, dele ser executado pelo anjo da morte. E eu gostaria de encerrar com o termo Páscoa. O que é Páscoa? Que é pechá, no hebraico. Esse termo hebraico, ele significa literalmente passar por cima. Abram Êxodo capítulo 12, versos 23 e 27. Diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as obreiras. Passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Verso 27.
Respondereis, é sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. O termo indica um ato misericordioso em que um destruidor passa por cima sem danificar. Tá? Alguns comentaristas sugerem uma outra interpretação. Esse significaria passar por cima, por alto, mas com um sentido de proteger, não por simplesmente passar ou omitir, mas proteger. Tá? E nessa perspectiva, o Senhor cobriu protetoramente as casas dos israelitas e não permitiu que o destruidor entrasse. E aí nós temos Êxodo 12, 23b, tá? Que diz assim: quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. E aí, se vocês abrirem Hebreus capítulo 11, verso 28, você vai ver o escritor de Hebreus falando sobre isso. Ele vai dizer assim: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. O destruidor procura entrar nas casas e o Senhor o que? Rechaça, montando guarda às suas portas. Essa é a ideia. A casa do seu povo. O sangue aí seria um sinal para o Senhor não permitir que o juízo venha. E é isso que o texto vai dizer lá em Êxodo capítulo 12, 13. O sangue vos será por sinal nas vossas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. E a ideia é passar, eu vou proteger, eu vou cobrir vocês, como a tampa do propiciatório cobria. E aí seria uma ideia de proteção e não de omissão, da ideia de passar por cima. Proteção. Por quê? Porque na Páscoa Deus destruiu os deuses que não são, e ao mesmo tempo ele estende as suas asas de afeição e proteção sobre o seu povo. E é isso que a Páscoa representava e representa para nós. O povo de Deus comemorou a Páscoa 2 vezes antes de entrar em Canaã. A primeira vez aqui e a segunda vez 39 anos depois, quando eles iam entrar na Terra Prometida com Josué. E uma das explicações que o comentarista dá a respeito disso, ele diz assim: um povo que murmurava, um povo ingrato, não teria condições de comemorar essa celebração. Quando eu falei para vocês fazerem esse gap, né, entre o Egito e a realidade física e a realidade maior, que é física, mas é espiritual. Ou seja, o que nós temos no Egito lá é o que Deus fez ali em Jerusalém, com o seu povo. Não somente os hebreus, mas com todos aqueles que fazem parte de qualquer tribo, povo, língua ou nação. Que estavam debaixo do poder do pecado. Da mesma forma como o povo de Israel lá, emblematicamente, essa é a expressão, emblematicamente estavam lá, debaixo da opressão de Satanás, de Faraó, que representava Satanás. Satanás querendo perseguir e destruir a igreja. Escravizando e com seu poder sobre o povo de Deus, exercendo tirania sobre ele. E aí Deus vem e destrói, acaba com esse poder e diz assim: olha, eu poderia ter destruído você já há muito tempo, mas eu fiz isso dessa forma
para que o meu poder ficasse manifestado. E foi isso que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Tá? E é isso que Ele está fazendo com a igreja dele. Protegendo e guardando desse dia que Ele vai vir trazer juízo sobre toda a carne, mas que vai passar por cima de nós, porque estende as suas asas de cobertura, de proteção, para que o anjo da morte não destrua o seu povo. Vai ser um dia de tristeza para os egípcios, mas de alegria para o povo de Deus. Vamos orar para nós encerrarmos. E amanhã nós vamos dar continuidade falando da Páscoa em Israel. Semelhanças e contrastes. Vamos pegar a Páscoa aqui. Vamos comparar com a Páscoa que foi desenvolvida ali em Israel, porque você vai perceber que tem diferenças, e essas diferenças estão marcadas aqui na Escritura. Você vai ver em Deuteronômio, capítulo 16, Moisés falando que quando vocês entrarem na terra prometida, vocês celebrarão a Páscoa no lugar que Deus determinar, escolher para habitar o seu nome. E aí algumas coisas vão mudar. Não é mais no deserto. Não é mais somente uma festa familiar. Agora se torna uma festa pública. No templo. O sacerdote. E nós vamos perceber que todas essas coisas foram cumpridas em Cristo Jesus. Até mesmo as horas, o mês. Todas essas coisas se manifestaram na vida do Senhor Jesus. Fisicamente. Porque era o Cordeiro que tirava o pecado do mundo. E nós vamos ver isso. Não todos os detalhes, mas alguns. Percebendo que tudo que estava manifestado aqui na festa, e todas as tradições, apontavam para a vida do Messias. Por isso ele diz que as Escrituras falavam a respeito dele. Por isso que ele fala em ressurreição no Velho Testamento. Tem muita gente que diz, a ressurreição só a gente está vendo no Novo Testamento. Estava aqui claramente. Por isso que você vê aqui o domingo cristão, já no Velho Testamento, que fala da ressurreição. E essas festas, elas contam a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Vida, no que se refere à sua obra, à sua pregação, a sua morte, o seu sacrifício, as horas anteriores e posteriores da sua crucificação. E a sua ressurreição. Todas essas festas vão falar sobre ele. Cada uma delas vai falar sobre um aspecto da vida do Senhor Jesus. Aquilo que nós hoje temos como certo, eles tinham como verdadeiro, mas como algo que viria. É por isso que o escritor de Hebreus vai dizer que ele sem nós não podia existir. Vamos orar.